Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas confirma mais uma morte por Covid-19 e registra 491 novos casos. A maioria das pessoas falecidas por causa da doença estavam com imunização incompleta. Terreno com mato e sujeira provoca transtornos e reclamações no bairro Jardim Esperança. Moradores do bairro Quebec pedem providências para buraco que vem tomando conta de rua. Proteína que pesa no bolso. Peixe está mais caro em Patos de Minas. Condições das rodovias aumentam custos para motoristas. A volta às aulas no ensino superior. Novo desvio é criado na MGC 354, que segue interditada entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Mais moradores retornam para casas que foram invadidas pelas chuvas em Patos de Minas. Após perder o marido que lutava contra o câncer, mulher pede ajuda para pagar gastos com sepultamento. Moradores de Contenda sofrem com estrada intransitável e reclamam de intervenção da prefeitura. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando a reclamação de uma moradora do bairro Jardim Esperança. Um terreno vem acumulando mato e sujeira, o que tem provocado transtornos. Na rua Capivari, em Patos de Minas, se encontra um lote vago que é alvo de reclamações. Michele mora a menos de um quarteirão do local, com suas filhas e esposo. Segundo a mulher, lá tem bastante mato. Isso serve de moradia para animais peçonhentos, como o escorpião, que picou Maria Valentina, de apenas 2 anos. A garota também quase foi atropelada por um motorista, que não teve visão ao passar pelo local. Quase toda semana aparece escorpião na minha casa. E hoje quase que acontece um acidente com ela também, porque lá da avenida para cá não dá para ver quem está indo e nem quem está vindo, porque devido ao mato está tampando demais. A mulher, de 28 anos, afirma também que a população tem encontrado cobras, além de muito lixo e mau cheiro. Já teve reclamação de vizinha achar até cobra aqui, sabe? E esses dias meu marido achou uma pequenininha aqui na porta mesmo, mas embora assim é perigoso, por mais que seja pequena. E igual eu tô falando, o escorpião é direto, porque igual já pegou essa aqui. E é muito difícil, porque os lixos... Muito lixo, vira e mexe, vem um mau cheiro daqui. Michele diz ter entrado em contato com a prefeitura através do Instagram, mas sem resolução. Já mandei porque lá arroba da prefeitura, aí não tive resposta aqui no Instagram nem nada e eu postei no Face. A mãe de família faz um apelo à prefeitura de Patos de Minas. Queria pedir porque se a prefeitura poderia estar vindo limpar os lotes, porque além de bicho picou uma criança de 2 anos apenas, para eles tomar providência, porque a gente aqui do bairro não pode ficar numa situação dessa. Nós questionamos a prefeitura sobre isso, mas até então não recebemos uma resposta. E tem mais reclamação, né? Moradores do residencial Quebec voltam a pedir providências para um buraco que vem tomando conta de uma rua no bairro. A cada dia que passa, a cratera que está se abrindo na porta da casa da Eliana fica maior. Desde o mês passado, ela tem enfrentado a situação. O medo é que o afundamento da pista fique mais grande. Começou na minha garagem, a água foi entrando ali e causou um buraco. E aí, como estava muito tocado, eu quebrei lá, joguei um pouco de terra para não dar mais infiltração para dentro da minha garagem. Mas você vê, não tem como entrar um carro aqui, né? Meu menino vem, tem jeito de pôr o carro aqui. E deixa de fora. Isso, e vai só agravando. A reclamação são dos moradores aqui da Rua 8 do Residencial Quebec, em Patos de Minas. Essa é a segunda vez que nós visitamos o mesmo endereço para falar sobre o problema. Os buracos, as crateras que são formadas, inclusive que estão já engolindo as calçadas. Os moradores relataram o problema em 2017, quando a equipe da NTV esteve aqui no local. Até que foi resolvido, porque a construtora responsável pela obra arcou com todos os danos. Porém, a garantia da rua acabou, porque são só 5 anos e já são 6 anos que os moradores moram aqui nesse endereço. E agora eles não sabem a quem recorrer
sobre o problema. Segunda vez, que ali já aconteceu, mas não foi tão grande o buraco igual aqui agora. Aí era a época da pisolata, eles veio e arrumou, né? E aí tá aqui, esse trem deu do dia 8, eu liguei, eles não veio, não compareceu para arrumar nada. A Sideni explica que desde quando o residencial foi inaugurado, a Rua 8 é um motivo de reclamação dos moradores. Sempre teve problema em questão assim, às vezes o povo tá vindo na rua, aí dá aquela baixada assim, dá a impressão que o povo vai cair lá do outro lado da avenida, porque ela tem tipo como se fosse um quebra-mola. Aí antigamente abriu um buraco ali, eles veio arrumaram, só que agora ficou pior. Inclusive esse buraco que tá aqui, foi o caminhão do lixo que foi passar, engarranchou o pneu aqui. Aí o moço até filmou, mas aí acho que ele não mandou pra ninguém não fez nada. E tá entrando também pra dentro da casa daquela mulher ali também, que ela mudou daí também, mas tá entrando lá pra dentro. E da Eliane também. E aí todo mundo que passa aqui dá a impressão que vai cair lá embaixo, porque é muito buraco. Como todo ano a pista afunda, a Eliana pede um estudo mais aprofundado sobre o local. Ela acredita que há algum tipo de infiltração por aqui. Por enquanto tá assim, mas se começar a chover mais forte, qual que é a preocupação de vocês? Nossa, que entra pra dentro das casas, né? Porque o buraco já tá lá de baixo, aí pensa, se entrar pra dentro da casa, é perigoso até desabar a casa das pessoas. Porque os buracos tá ficando muito grandes. Acho assim, porque tipo assim, o povo fala, mora no Quebec. Eu acho que mora no Quebec, mas a gente é igual todo mundo. Então eu acho assim, por que pra lá toma providência e aqui não toma? Então eu acho que devia tomar providência aqui também. Porque assim, todo mundo que mora aqui, todo mundo é trabalhador, todo mundo é umas pessoas honestas. Então se a gente mora aqui, a gente devia procurar mais olhar também. A gente ligou na prefeitura, já ligou no barracão da prefeitura, já ligou em tanto lugar que eu já nem sei onde mais. O que eles falam? Aí eles ficam empurrando, né? Agora a prefeitura diz que é da Copasa e a Copasa não vem aqui também arrumar e fica achando empurra, porque até hoje não veio uma pessoa aqui, porque eu acho que tem que ver o que está causando isso aqui, né? Se é uma infiltração, se é um vazamento, alguma coisa. Pois é, até o início dessa edição, finalzinho da tarde, a Prefeitura ainda não tinha respondido o nosso questionamento também sobre essa reclamação. Depois de intervalo aqui no News, proteína que pesa no bolso. O peixe está mais caro em Patos de Minas e condições das rodovias aumentam custos para motoristas. O trabalhador sabe bem que colocar proteína na mesa tem sido caro para os brasileiros, né? O preço do peixe também disparou. O do salmão, por exemplo, está 75% mais alto. Com a quaresma se aproximando e com o aumento do preço da carne vermelha, a procura por carne de peixe sobe nessa época. Com demanda alta e inflação atacando, consequentemente, o preço do peixe também sobe. Tem grande procura, eu acho que questão até de férias também, às vezes final de ano as pessoas tiveram mais tempo de estar cozinhando, fazendo os peixes, devido à importância também que as pessoas estão procurando mais uma alimentação saudável. Tem uma procura boa sim de peixe no final do ano e em janeiro também teve um aumento de vendas. O pico da procura por peixes acontece na véspera da Semana Santa. No entanto, essa procura começa já no mês de janeiro. Mais que outros meses, mas tem agora no período da Semana Santa é um dos melhores meses para nós, assim, que eles estão de procura de peixe. Agora em março e abril são dos melhores meses. Olha, eu acho que para quem tem poder aquisitivo baixo, todo o preço é caro. Agora eu acho, para mim eu acho em conta. Peixe é uma boa opção para você? Muito, a melhor opção. E você acha que o peixe está caro? Não, eu acho bem mais em conta que a carne suína e a bovina. Assim, levando em consideração o tanto que eu gosto, eu acho bem em conta. Embora parte da população considere que o valor dos peixes esteja acessível, a proprietária de uma peixaria diz que o preço subiu e tende a continuar subindo. A gente está até esperando que não aumente tanto, porque já está vindo de um aumento, né, gradativo desde o ano passado, devido ao aumento de combustível, né, devido a uma grande procura, muitas vezes está tendo maior procura do que oferta, então isso fez que o aumento
tivesse sido significativo. Já tem sido significativo, até mesmo pela falta de produção, falta de preparo, às vezes pela questão da pandemia, eles diminuíram a produção. Então isso já teve um aumento sim. Então eu espero que não tenha um grande aumento agora para a Semana Santa. Ainda que os peixes em geral estejam subindo de preço, existe aquele o qual se tornou mais caro. O salmão subiu bastante, que é o nosso carro-chefe aqui na peixaria, subiu muito mesmo. A gente está tentando aqui, com essa questão do aumento dos peixes, manter alguns peixes. A gente não conseguiu nem aumentar, repassar o aumento para os clientes. Filha, eu não sou muito de peixe, não. Você acha que o peixe está caro? Não, a gente não... Na cadela não paga peixe? Lá nós temos, mas eu parece que eu não penso assim de peixe, eu não sou muito fã, não. Para quem não gosta do peixe, tá tudo certo, né? Não vai precisar gastar a mais para poder saborear esta iguaria. Mas para quem é apaixonado, e o peixe é uma delícia, acaba tendo aí o peso disso, né, no bolso, né? Até porque os preços estão bem salgados. Falou em proteína, como a gente disse, falou em carnes, a coisa realmente fica complicada. Bovino, suíno, tudo está mais caro. Os danos causados pela constância de chuvas nas rodovias mineiras, que em alguns trechos sofriam com a falta de manutenção, fizeram com que o custo das empresas de transporte de carga aumentasse. A reclamação é geral. Impedidos de transitar pelas rotas normais, os caminhoneiros buscam rotas alternativas, dessa forma aumentando tempo e quilometragem de viagem, gastam mais com gasolina e com demais recursos nesse sentido. Aqui nós temos um exemplo, a pista entre Patos de Minas e Presidente Olegário está interditada. Nós temos a cidade de Presidente Olegário, Lagamar e Lagoa Grande, que tem grandes fornecedores de leite e soja. Esses fazendeiros, produtores, eles mandam 90% da sua produção, mandam aqui para Patos de Minas. Um caminho que estava custando, que eles andavam aí de 90 a 150 quilômetros, eles estão andando de 250 a 350 quilômetros a mais. Além do maior tempo gasto para chegar aos destinos, os caminhoneiros sofrem com danos causados ao próprio veículo, considerando o estrago que a chuva deixou nas estradas. Os associados aqui estão reclamando muito porque, por causa das chuvas, né, muito buraco nas rodovias, estoura muito pneu, quebra mola de caminhão, então é um custo a mais para o motorista. Levando em consideração o aumento do preço do diesel, Rodrigo, especialista no ramo de caminhões, explica que isso implicou no aumento do custo de transporte de cargas. Com o preço do diesel, que já está muito caro, peça, um custo aí de mais de... hoje está sobrando em torno aí de 30% para o motorista do valor do frete. É um valor muito baixo pelo custo do diesel, de peça de manutenção. Rodrigo finaliza dizendo quais são os fatores que demandam mais do financeiro dos motoristas. O óleo diesel hoje está muito caro, pneu, peça e manutenção de caminhão. Com certeza vai ter um atraso nas entregas. E são produtos que não pode ficar esperando na fazenda. Leite, soja, colhe e tem que vir para o armazém. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para quinta-feira. A volta às aulas no ensino superior. Novo desvio é criado na MGC 354, que segue interditada entre Patos de Minas e Presidente Olegário. E mais moradores retornam para casas que foram invadidas pelas chuvas em Patos de Minas. As aulas presenciais retornam também no ensino superior em Patos de Minas, claro, seguindo todos os protocolos. Nessa terça-feira, ocorreu o retorno das aulas obrigatórias no Centro Universitário de Patos de Minas. Segundo Henrique Miranda, reitor do Unipam, a instituição está seguindo o plano Minas Consciente. O retorno está muito tranquilo e com muita animação. Nós estamos seguindo os protocolos biosanitários emanados pelo Minas Consciente, pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas, e é isso mesmo, agora é retomar a presencialidade plena em todos os nossos ambientes de ensino e de aprendizagem. Além disso, o reitor afirma ter disponibilidade de álcool em gel na universidade, para a proteção de todos. O uso de máscara ele é obrigatório em todos os ambientes dos nossos campi, disponibilidade de álcool em gel em todos os ambientes também, e esse monitoramento que é muito importante.
As pessoas que não estão matriculadas no Unipam ainda podem se inscrever no site para os últimos dias de vestibular agendado. Todos os cursos, exceto Direito e Medicina, têm vagas remanescentes. Para cursos que têm vagas remanescentes, sim, ainda é possível fazer o vestibular agendado. Então, através do vestibular agendado, para cursos que nós ainda temos vagas, as pessoas ainda podem estudar, não precisam adiar os seus estudos para o segundo semestre, já podem começar agora. A universidade, em comprometimento com as pessoas, diz ofertar uma educação de qualidade. A gente quer reafirmar esse compromisso que nós temos com toda a comunidade. Ofertar educação de qualidade, desenvolvendo talentos e realmente abrindo as portas para os nossos alunos. Nesta quarta-feira foi liberado o tráfego de veículos entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário por meio de um desvio improvisado pelo DR. A MGC 354 sofreu sérios danos durante as chuvas fortes que atingiram a região no mês de janeiro. O trecho interditado desde o dia 10 do mês passado fica no quilômetro 153 da MGC 354. Hoje é impossível passar por aqui devido às crateras que se abriram na rodovia após o período chuvoso do mês de janeiro. A rodovia liga a região do Alto Paranaíba ao noroeste mineiro. Presidente Olegário é uma das cidades mais prejudicadas com a interdição. A circulação de veículos pesados é proibida no trecho sinuoso, que, na verdade, é um desvio construído pela Prefeitura de Presidente Olegário. Sem prazo para consertar os locais onde a pista cedeu, o DER criou outro desvio para quem precisar transitar pela rodovia. O outro acesso na MGC 354 foi liberado nesta quarta-feira, mas por causa do tempo, a liberação do desvio nunca é uma certeza para os motoristas. Andando aqui pelo centro de Presidente Olegário e conversando com alguns comerciantes, dá para sentir que eles estão preocupados com a demora para arrumar a MGC 354. Até porque muitos comerciantes saem daqui da cidade para ir até Patos de Minas para fazer as suas compras no setor varejista. Sem contar aquelas pessoas que dependem da saúde, já que o Hospital Regional, que atende toda a região, está localizado em Patos de Minas. Eles acham que está havendo muita demora para resolver o problema da rodovia. Os casos que ali, tanto da DR, né? Nem tanto da prefeitura. A prefeitura já fez o que podia ter sido feito. E também dos motoristas, que já foi feito lá para os caminhões não passar, eles chegam lá e atravessam os carros pequenos, ficam interditados. Então, um descaso, eu acho que é do governo, nem tanto do prefeito. E o que você acha que um mês já daria para resolver? Vai fazer um mês agora, dia 10. Já poderia estar pronto. Eu acredito que uma semana dá para o DR estar tomando providência e ter feito alguma coisa ali. Agora, você está indo para trabalho. Imagina quem precisa de saúde. Aí morre. Se for uma pessoa que estiver morrendo, morre dentro da ambulância. Porque tá feio o negócio ali, viu? No mais que tá chovendo. Hoje mesmo pode ir lá que tá... Uma hora dessa, vocês podem ir lá que tá interditado lá. Com certeza. A nossa reportagem mostrou um pouco do que os motoristas enfrentam para acessar a rodovia e chegar a Patos de Minas. Ó, aqui começa a maior dificuldade dos motoristas. Eu tô descendo aqui, ó, a cerca de 10 km por hora, bem devagar mesmo, para não correr risco. E atrás de mim tá vindo outro caminhão, ou seja, o carro pequeno, que é o único autorizado a passar por aqui, ele corre muito risco. Mas são 2,5 km, bem rápido, né? Ou seja, seria muito rápido se não tivesse que passar nessa velocidade e com tanta atenção assim. Por isso que é bom o veículo até estar um pouco alinhado, com os pneus bons, porque pode correr o risco de deslizar e essa viagem acabar trazendo transtornos aí para a população. Olha aqui. Quando a gente chega aqui, Vinícius, mostra do outro lado, a gente já consegue ver o outro desvio construído pelo DR. Esse desvio é para quem vem da cidade de Patos de Minas para ter acesso à cidade de Presidente Olegário. Vamos chegando aqui nesse ponto e tá bem tranquilo. Aqui já ficou bastante tranquilo. Não tá mais como antes, né? Não tem mais aquelas curvas sinuosas, mas tem buracos. Olha só. Olha o buraco que eu acabei de passar. A câmera até balança. É muito instável passar por aqui.
Aqui na frente já há uma equipe da prefeitura trabalhando, engenheiros, pessoas que trabalham o tempo todo aqui e uma equipe do DR logo do outro lado. Mostra lá, Vinícius, parar aqui um pouquinho. Ali já é uma espécie mesmo de fiscalização, mas os caminhões passam normalmente. Ali o motorista procurando por informações, se pode passar. Já deveria ter feito, né? Porque faz muita falta para nós aqui, né? Inclusive, eu tô querendo vender umas criações lá, um trem, mas não tem nem como vender, porque o povo não quer comprar, porque tá difícil de viajar, de passar, né? Gado, não tem como. E as vendas ficam paradas? Fica tudo parado, né? Prejuízo para o produtor rural? Para tudo, né? Situação que deve demorar um pouco, né? Até porque, ou deve demorar muito, né? Até porque esses trechos da 354 que tiveram ali afundamento do asfaltamento, durante aquelas chuvas mais fortes, aí estão realmente ali paralisados, não tem como passar, e até que aquele seja recomposto, até que todo aquele terreno possa passar por uma análise, e ali vai ter um trabalho grande, né? Imenso, para poder reconstituir essa rodovia voltar a funcionar. Muitas famílias que tiveram as casas invadidas pela enchente do Rio Paranaíba estão voltando para os imóveis. No mês de janeiro, dezenas de famílias foram desabrigadas devido ao alto volume de água no Rio Paranaíba. Isso aconteceu devido a uma enchente assustadora, que não foi vista desde 1992. Após as intensas chuvas, é possível ver pessoas voltando para suas casas. Eurípedes teve que ser relocado. Agora voltou para a residência e diz estar recebendo ajuda. Melhorou mais um pouco para mim, né? Que agora me ajudou, né? Deu uma cesta, assim. Aí não era para eles cobrar a água, nem a luz que eles cobrou, tá cobrando de nós, porque eles falaram que não ia cobrar, né? Por causa da enchente. Aí eles falaram agora, depois veio mediu água e cobrou de nós. Porque eles tinham falado que não ia cobrar de nós, daqui para baixo não ia cobrar. Não ia marcar os talão, não. Gabriela Luzia, de 20 anos, também teve sua residência inundada. Ela conta como foi sua experiência ao entrar na casa novamente. Depois da chuva, os trem ficou tudo revirado. Nós entrou, tava cheio de barro, ainda tinha muita água, né? As paredes ficou tudo manchada também. Nosso trem nós perdeu quase tudo. Hamilton dos Reis voltou para casa recentemente e diz que as autoridades têm dado bastante doações de roupas, móveis e alimentos. O pessoal está dando muita assistência aí da assistência social, do CRAS aí, sabe? Sempre eles fez muita doação de cesta, móveis, quem perdeu, eles ofereceu roupa, muita coisa, sabe? Agora a gente fica, igual eu falei, né? A gente fica mais chateado com os vereadores, né? Porque acho que eles não podiam lembrar do pessoal só época de política, não, né? Acho que eles tinham que lembrar também nas horas sim, né? O senhor, de 62 anos, se sente incomodado com tanto lixo no lote perto de sua residência. Sendo assim, faz um pedido. A gente pede para as autoridades lá, né, do barracão, prefeito, para mandar tirar isso aqui para nós, né? Junta tudo, né? Junta cobra, junta aranha, junta sapo, igual a gente senta aqui à noite, ó. Aí a gente vê muito trem saindo aí, né? A gente pede isso para tirar para nós. O tempo segue instável no Alto Paranaíba e no noroeste do estado. Vamos conferir os detalhes aí na previsão do tempo. Liquida Óculos 2022 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos. De acordo com os dados publicados pelo IMET, a quinta-feira deve ser com muitas nuvens e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 21 e 28 graus. Tem previsão de chuva também para os municípios vizinhos. Em Arapuá, a máxima prevista é de 26 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Lagamar, a previsão é de máxima de 28 graus. E em Varjão de Minas, mínima de 21 e máxima de 27 graus nesta quinta-feira. A seguir, tem a análise da notícia aqui no NTV News. Patos de Minas confirma 421 novos casos de Covid. Mais um óbito foi registrado. A maioria das pessoas falecidas por causa da doença estavam com imunização incompleta. E após perder o marido que lutava contra o câncer, a mulher pede ajuda para pagar sepultamento.
É hora da análise da notícia nesta quarta-feira com a participação da jornalista Ludmila Bahia, dividindo aqui bancada comigo. Tudo bem, Ludmila? Boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite a todos que estão conosco agora na análise da notícia, no NTV News e mais assuntos ao longo desta edição também. Muitos assuntos. A gente começa falando dos números da Covid-19 em Patos de Minas. 421 novos casos foram confirmados. Casos ativos continuam em alta, né, Ludmila? Com 1.208 doentes se recuperando em casa, 28 patenses estão internados, 20 em leitos clínicos e 8 em UTIs. Mais um óbito foi registrado, elevando a quantidade de vidas perdidas por causa da Covid para 560. A vítima, um homem de 94 anos, faleceu no dia 29 de janeiro. Analisando também os dados das internações hospitalares por Covid em leitos públicos, 28,88% das UTIs estão ocupadas. Nos leitos clínicos, o percentual é de 14,58%. Aí na tela nós temos também os percentuais aí de ocupações totais com todas as doenças, né? E aí a gente percebe que nós temos aí uma ocupação hoje de 86% de leitos clínicos, nos leitos totais, né? Todas as doenças, e de UTIs em 75%, Ludmila. Pois é, Aldair, agora que a gente percebe, olhando esses números da Covid-19 aí na tela, é que, ao contrário do que a gente teve lá no mês de fevereiro de 2021, por exemplo, é que temos agora muito mais casos de pessoas infectadas do que próprio agravamento ou mesmo mortes. Apesar que no mês de janeiro a gente teve a mesma quantidade de mortes, tanto no ano de 2022 quanto no ano de 2021, em Patos de Minas, 6 mortes ao todo, mas a gente nota aí que, de fato, tem um comportamento diferente. Entretanto, a gente observa que há muitas pessoas internadas também. Então, a gente tem muitos casos e devido aí à quantidade de casos ativos, temos também muitas pessoas internadas. Mas quando a gente avalia somente a ocupação de leitos clínicos, a gente tem também uma diminuição, leitos clínicos, né, de UTI, a gente tem uma diminuição com relação ao que a gente teve na explosão de casos de Covid-19 em meses anteriores. Sobre isso, Ludmila, eu vou pedir a Adriana para colocar para a gente. Sobre isso que você está falando, tem uma tela, a gente vai colocar ela aí, a Prefeitura publicou, né, hoje esse comparativo, que o pessoal está acompanhando aí agora, entre os meses iniciais de 2021 e deste ano, né? A gente percebe ali, por exemplo, nesse comparativo, que comparando meses de pico da doença em 2021, fevereiro e também março, né, o número de mortes chega a quase 24 vezes, seja ser, né, quase 24 vezes menor, mesmo esse tendo sido aí o mês com mais confirmações da Covid em Patos de Minas desde o início da pandemia, aquilo que você citava. Este gráfico evidencia ainda o quanto a vacinação está sendo eficaz, né? De acordo com as informações aí, 2 pessoas falecidas de 69 e 72 anos não tinham, Ludmila, tomado nenhuma dose da vacina contra a Covid. A gente está falando de falecidos no mês de janeiro. Outra vítima com 65 anos se imunizou com apenas uma dose, né, da vacina. 3 pessoas faleceram com 2 doses sem ter tomado reforço, embora tenham sido convocadas. 2 delas de 54 e 94 anos, elas com comorbidades. A terceira com 66 anos, que não teve comorbidade comprovada, segundo o município. E ainda uma vítima de 59 anos que faleceu com 2 doses e estava sem o intervalo completo para essa terceira. Mostra isso que você estava dizendo e evidencia também a necessidade da imunização. Mais uma prova, depois daquele levantamento feito pelo Estado, de que a maioria das pessoas internadas e com complicações e até mesmo vindo a óbito eram de pessoas ou sem vacinação ou com a imunização incompleta. E aí a gente tem esse retrato aqui de Patos de Minas também, o que corrobora que a vacina tem sido de fato eficaz. E aí, quanto à ocupação de leitos, a Prefeitura abriu uma janela aí com relação à ocupação de leitos públicos, 30% das UTIs ocupadas e 15% dos clínicos com pacientes de Covid-19. Isso quer dizer que a gente tem ali um número grande ainda de vagas, tanto de terapia intensiva quanto de enfermaria na rede pública, mas isso só lá na Santa Casa, porque a gente sabe aqui do esgotamento do HRAD, que teve que diminuir a quantidade de vagas disponibilizadas para tratamento de pacientes com Covid-19 por conta do recrutamento desses leitos para tratar outras doenças. Então,
Então, houve um remanejamento também, assim como fez a própria iniciativa privada, que reduziu a quantidade de leitos por conta da quantidade de doentes que estavam aparecendo em um longo período, que foi um número muito menor de quando a gente tem essas explosões de caso. Daí, mas reforçando, a vacina, ela é de fato importante, tanto que as prefeituras têm se mobilizado, feito um chamamento das pessoas que estão com doses em atraso para prestarem atenção aí no cartão de vacinas, para que se imunizem, para que busquem a dose de reforço, a segunda dose ou a dose de reforço, tanto que vai acontecer um mutirão aqui em Patos de Minas neste sábado, o que acontece também em Belo Horizonte. Esse chamado, esse grito aí dos gestores para que, diante a esses dados que comprovam que pessoas imunizadas têm menos chances de complicações e vir a óbito, se imunizem o quanto antes, até porque para evitar aí um colapso no sistema hospitalar e prevendo aí também um futuro, que a gente sabe que com a imunização há possibilidades aí da gente ter e criar menos variantes. Até porque nós estamos naquele período intermediário entre o que o governo do estado, o Fábio Becquerete, vem dizendo que nós teremos aí um pico ainda maior, né? Nós estamos justamente ali meio que no olho do furacão para essa quantidade maior de casos, né? Hoje tivemos recorde de casos de registro de casos conhecidos. Então, esse número é muito maior do que quase 40 mil casos que o governo de Minas apresentou no boletim epidemiológico desta quarta-feira, registrando lá pela manhã mais esse óbito que foi confirmado no boletim municipal de hoje, aqui em Patos de Minas, por exemplo. Quase 110 mortes, quase 40 mil casos conhecidos e testados, porque a gente sabe que também não há testes suficientes para todo mundo na rede pública. E aí não pode haver um relaxamento, porque nunca pôde, né? Mas agora, pelo fato de que a Ômicron não é a variante mais letal do que a outra, pelo menos em tese, é o que vem se apresentando, não pode haver um relaxamento, porque muitas pessoas acabam tendo que procurar a rede pública de saúde. Isso provoca um volume maior, como a gente tem visto com relação à testagem, não tem teste para todo mundo no município. Isso provoca transtornos e, claro, essa disseminação ali fica ainda maior dos casos da Covid, afeta pessoas mais idosas, essa senhora que faleceu essa semana com 94 anos, e aí você tem, inclusive, dentro de tudo isso, pessoas que não foram tomar o reforço, como uma pessoa com quase 100 anos de idade que acabou falecendo pela Covid, né? Devido às comorbidades também e à falta dessa imunização. Então, relaxar diante de uma variante, ainda que ela não seja tão letal quanto a do ano passado, é um erro muito grande. Talvez ela não seja tão letal quanto a do ano passado, Adair, ou dos meses anteriores aí, justamente porque muitos de nós estamos imunizados. Então, o vírus tem ali um comportamento diferente nesse organismo. Tanto é que, para os não imunizados, o comportamento do vírus é outro. Provavelmente a imunização favoreceu isso, né? Vamos fazer um intervalo rápido então aqui no News, depois já a gente mostra, né? Moradores de contendas sofrem com estrada intransitável e reclamam de intervenção da prefeitura. A audiência na Câmara discute a situação das estradas do meio rural em Patos de Minas. Com a chuva que caiu durante toda a madrugada e até na manhã de hoje, a situação da estrada que dá acesso à comunidade de Contendas está ainda pior. Moradores reclamam de uma intervenção recente feita pela prefeitura na via. As imagens feitas pelos moradores da região mostram que muitos produtores não conseguem sequer escoar a produção. Neste vídeo, o morador reclama que o município fez o patrulhamento da estrada no momento errado. Começa ali, ó. O povo da prefeitura veio aqui, passou a patrola, sabendo que tá marcando mais de 150 milímetros essa semana, só de anteontem para hoje já choveu 140 e eles pegam e mandam passar a patrola. Aí chega no tempo de sol, vira que é buraqueira e ninguém vem cá, né? As condições da estrada só pioram com as chuvas constantes, aliadas à falta de manutenção correta. Neste outro local, na mesma região, a estrada ficou interditada. Agora eu tô aqui na porteira, aí que pra vocês verem como é que ficou aqui essa curvinha depois que passa a porteira. Aí como é que ficou. Aí a estrada aí pra frente como é que tá, aí tem uns
Deve ter uns 50 metros de estrada aí que tá tudo cheio de pau. Em vários trechos, são encontrados diversos atoleiros na estrada e a comunidade pede uma solução. Olha a situação, como é que está a nossa estrada aqui nas contendas, pessoal. Coisa aqui tá um caos, viu? Se o prefeito Falcão não tiver misericórdia de nós vai ficar ilhado aqui. Olha a situação como é que tá. Veja bem, se já estava ruim com essa chuva que deu essa noite, que a chuva aqui foi violenta, foi devastadora. O trem aqui foi feio, a coisa aqui tá um caos mesmo, tá sério. Então nós estamos precisando de ajuda aqui, porque o pessoal aqui nas contendas tá ilhado aqui. O pessoal tem que sair com mercadoria daqui, né? Olha para vocês verem a situação. Nós questionamos a prefeitura sobre quais medidas serão tomadas aí para resolver essa situação, né? Para melhorar a situação, para que as pessoas possam transitar por ali, mas ainda não recebemos respostas sobre isso. Ludmila, os moradores, pelo menos 2 dos moradores, reclamam que recentemente a prefeitura patrolou essa via e com essa chuva que veio, aí ficou realmente intransitável. Eles reclamam, inclusive, que poderia ter sido feito isso em um outro período, uma manutenção, para que quando chegasse agora não ficasse tão ruim. Até porque eles esperavam que a prefeitura fizesse esse trabalho, mas jogasse um cascalho. Sim. Pois seria um serviço mais eficiente do que o que foi entregue, e aí tem ocasionado todo esse transtorno, todo esse caos para esses moradores. Imagina só o desespero para escoar a produção, para chegar ao destino, até para buscar alimento, para ter acesso à saúde e tudo mais. É uma situação muito preocupante, é um caos anunciado. A gente viu esse retrato no ano passado. A prefeitura prometeu no ano de 2022 fazer uma intervenção maior de recuperação das estradas rurais para justamente chegar nesses períodos críticos, que são os chuvosos, não acontecer esse tipo de situação como que a gente está vendo lá na comunidade, na estrada que dá acesso a contendas. E hoje os moradores amanheceram de fato desesperados porque não sabem quando a prefeitura fará um novo trabalho, mas um novo trabalho entregue com eficiência, entregue de acordo com a expectativa dos moradores daquela região que precisam transitar, precisam escoar, precisam chegar a destinos por meio dessa estrada. Os moradores aguardam uma resposta, assim como a gente também quer saber quando esse trabalho de intervenção na zona rural será feito. A gente sabe que estamos em um período chuvoso, fevereiro tem previsão de chuva acima da média, assim como março, então isso quer dizer que é só lá para abril que vai ser feito algum tipo de socorro, mas imediatamente os moradores precisam ser atendidos de alguma forma. Precisam de uma resposta, precisam de uma atenção do poder público, porque eles estão perdidos, eles estão sozinhos, eles gritam por socorro. Então é hora das autoridades se voltarem também para essas pessoas que estão com os braços levantados pedindo ajuda e, no mínimo, oferecer uma resposta e o que farão imediatamente para resolver esse caos que a gente está vendo aí. E aí os esforços têm que ser redobrados, porque, Ludmila, isso aumenta a produção, daqui a pouco tem volta às aulas, tem muita criança que precisa estudar, e aí a gente tem todo esse problema que vai repetindo ano a ano, mas que vai ficando cada vez pior, né? Você tem aí estradas intransitáveis, essa é uma delas, não é só essa estrada, tem muita estrada com problema, esse é apenas um dos problemas, uma das situações que chegou para a gente, e a gente dá voz a essas comunidades que ficam abandonadas, né, ilhadas literalmente nessas comunidades. O que precisa ser feito é um trabalho realmente pensado a longo prazo, é uma estrutura que precisa ser aí detalhada para que isso não volte a acontecer, né? Pois é, de fato, daí o que a gente espera, a expectativa que foi criada e é o que a gente aguarda que a prefeitura de fato vai fazer conforme foi pactuado, conforme foi prometido no ano passado, mas a gente sabe que é um trabalho que vai demandar alguns meses para esse serviço maior, para essa contratação de uma força-tarefa de recuperação de fato das estradas, das pontes, mas
Algumas comunidades precisam desse socorro já. Então não dá para esperar 1, 2, 3, 4 meses ou daqui a 3 meses para começar algum tipo de trabalho. Está aí o retrato, está aí o pedido e a gente fica no aguardo aí para ver quando que esses moradores vão ser atendidos. Até porque muitas pessoas da zona rural estão tomando a própria iniciativa porque não aguardam, não conseguem esperar a prestação de serviço da prefeitura. Até porque o caso é urgente, né? A gente precisa resolver. Falar no assunto, na tarde de hoje, Ludmila, uma audiência pública realizada na Câmara Municipal discutiu a situação precária das estradas rurais e as medidas que precisam ser tomadas. A falta de manutenção e as intensas chuvas que atingiram a localidade no mês de janeiro agravaram ainda mais a situação das estradas rurais. Com isso, na tarde dessa quarta-feira, por iniciativa do vereador Mauri Sérgio Rodrigues, foi feita uma audiência pública, objetivando a melhoria desses locais de tráfego. Essa audiência pública foi convocada no mês de janeiro, né, para essa data de hoje, mas já uma reivindicação já há tempos aí, há meses atrás aí da nossa comunidade rural, né. O principal motivo é a questão da produção rural aí, o meio do agronegócio que segura a nossa economia, as situações das estradas, é justamente pelo direito de ir e vir do nosso produtor, nosso irmão rural. Segundo o presidente da Comissão Rural, algumas pessoas estiveram presentes na reunião para representar o povo do campo. Já compareceu aí vários, ainda está no início aí, né? No decorrer aí, eu acredito que ainda vai chegar muita gente aí da questão do meio rural, porque os anseios são muito grandes. Então, a questão do nosso produtor rural hoje merece um grande respeito e com certeza eles vão comparecer à altura. Sebastião, produtor rural, esteve na reunião. Ele afirma que seu vizinho não tem conseguido sair de casa facilmente, pela dificuldade de transitar nas estradas. Além disso, segundo ele, com a volta das aulas, fica muito difícil a locomoção dos jovens até as escolas. Tiveram deslizamento de terra, inclusive as estradas que estavam até boas antes, hoje estão intransitáveis, sabe? Está com a maior dificuldade, né? Inclusive o meu vizinho está conectado à internet, mas a deslocamento não tem como deslocar. Nem a criança para sair para estudar também não tem como, porque deslizou terra e tem quase um mês que não sai de casa. Então. O senhor teve muitos prejuízos financeiros com as estradas intransitáveis, mas ele foi na audiência pública também para representar seus colegas de profissão. Os meus vizinhos estão tendo bem mais prejuízo, por causa que o caminhão não vai lá pegar o leite, né? E tem que fazer às vezes tem que perder leite ou fazer o queijo. As dificuldades aumentaram muito, sabe? E paralisa os negócios, né? Nesse sentido, então. Por ser algo que não é tão visto no cotidiano patense, Sebastião acredita que serão necessárias equipes extras para resolver o problema com maior agilidade. Eu creio que tem multiplicar as equipes, né? Equipe de trabalho para poder atender mais rápido, né? Porque não é uma coisa, eu falei, ordinária, é uma coisa extraordinária. Tem que um esforço maior do que dos outros anos, né? Normais. O presidente da Comissão Rural acredita que a reunião foi proveitosa. O resumo que a gente já disse aí, né? Nós estamos esperando aí que o nosso produtor rural já passou aí, não tem como a gente refazer e voltar atrás. Então estamos aí esperando uma nova era, a qual o seu secretário prontificou, nos propôs que teria aí renovação, melhoras em nosso município no questão do meio rural. Então essa eu acho assim que foi proveitosa a nossa reunião, a audiência. Estou aí aguardando aí, vamos esperar aqui o que acontece aí, o nosso resultado aí, que vai ser previsto desse momento em diante. Sempre que eu vejo uma audiência pública, eu fico imaginando quais são os frutos que vão ser gerados desse tipo de encontro. O que a gente espera, e a gente que mora aqui no meio urbano, hein? Mais ainda que mora no meio rural, é que isso saia, né, da discussão, do debate e vá para o papel. Nós tivemos recentemente, por exemplo, Carmo do Paranaíba, o presidente da Câmara, o vereador Júlio César, ele conseguiu, né, por meio de
junto com seus pares, a aprovar um projeto com recurso de R$500 mil para poder ajudar na reconstrução, na reposição de estradas rurais do município. Então, esse tipo de iniciativa, claro que aqui demandaria muito mais dinheiro, precisa ser tomado além da discussão, de debate de uma audiência como essa. Daí de nada adianta os vereadores ocuparem uma tarde com discussões e constatações daquilo que a gente sabe. Não é preciso esperar nenhum morador mais da zona rural vir a Patos de Minas, até porque muitos estão sem condições de trânsito, de trafegar pelas estradas rurais. Então, não é número, não é quantidade de pessoas ali no plenário da Câmara é que vai fazer diferença nas ações e nas atitudes, seja de vereador, seja de prefeito ou de secretário. Não precisa de nenhum morador cobrar o óbvio, cobrar o necessário. O que a gente quer ver neste momento não é nenhuma discussão além do que solução. A gente viu aí uma tarde de muita conversa e quais são as conclusões, quais são as ações efetivas, o que vai ser feito amanhã, o que vai ser feito imediatamente. É isso que a população quer escutar, é isso que a gente quer ver, é isso que a gente precisa. Não adianta ficar debatendo sem apresentar a ação. O que vai fazer? O que vai ser feito agora? O que nós vamos cobrar do município? Quantas equipes serão destinadas para determinada região de Patos de Minas? É isso que a gente precisa nesse momento. É dessa fiscalização, é de quando será, como vai acontecer, é esse tipo de cobrança e insistência. Porque não adianta ficar só na conversa, não. Do problema, a gente sabe. A gente quer ver agora como que será resolvido. E essas ações e serviços têm que ser emergenciais, né? São para ontem, porque esse pessoal está lá, ilhado. A produção está perdendo, né? O leite, né? O queijo, tudo está lá. Então, essas são medidas que precisam ser tomadas com a máxima urgência. Até porque, Ludmila, se a gente for analisar ponto a ponto, não só nessas comunidades, mas também até mais próximo ao município, tem muita gente sofrendo com essa dificuldade. Aqui bem próximo, indo também pela estrada aqui do Lixão, descendo para a Boaçara, naquele período de maior chuva, para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia de como choveu muito, mas também da falta de manutenção dessas estradas, também aqui comunidades muito próximas ficaram ilhadas. Ou seja, nós temos um problema que cerca toda uma região urbana, mas esses moradores do meio rural acabam ficando em segundo plano e não tem um dito plano B ou uma medida emergencial para socorrer essas pessoas. Nós temos pontes aí que até hoje não foram refeitas, né? A gente sabe da dificuldade que é, mas aí é força-tarefa, a atitude emergencial, porque da maneira como está, essas pessoas vão continuar lá e a gente aqui só divulgando e vendo a discussão não sair do papel. Não dá para ser assim. É um mínimo, uma resposta, um plano de ação, quais medidas serão tomadas, quando isso vai acontecer. É isso que essa comunidade precisa, é o que quer. Até porque a gente falava, né? Muitos estão tomando iniciativa própria, juntando moradores para resolver algo que é de responsabilidade do município, tirando do próprio bolso, se esforçando, além da medida, para conseguir trabalhar, para conseguir chegar ao destino. E o que a gente espera do município é essa ação, é esse diálogo com a comunidade, que estava aflita e agora mais ainda. E a gente tem que ter mais respeito por quem coloca o alimento na nossa mesa, porque ele não nasce lá no supermercado, não. Essa gente aí que está ilhada é que produz e traz para a gente poder se alimentar. Muito respeito, por favor, com todas essas pessoas que trabalham no meio rural e que residem ali. Nossa análise termina por aqui, mas volta amanhã, Ludmila. Amanhã a gente volta com mais informações, esperamos todos vocês. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Boa noite. Boa noite para você, obrigado e até amanhã.